Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Pai Nosso, Pão Nosso. E queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vamos para mais um vídeo falar um pouco da palavra do Senhor, que é muito importante para a nossa vida. Eu gostaria de fazer uma menção de um texto aqui de Neemias, no seu capítulo 2, verso 11, que vai dizer da seguinte maneira. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, e saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que fizeste por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que ele estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, e que havia sido derrubado, as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi no vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. E os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhes disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não ficamos mais nessa situação humilhante. Amém? Olha que coisa interessante. A gente fala um pouco de Neemias, e eu já falei um pouco no vídeo atrás que Neemias também é um típico de Cristo, porque Neemias, ele é uma pessoa que ele tinha uma vida regalada, ele podia comer, podia beber e estava tudo muito bem, até que chega um dos seus irmãos e comenta com ele sobre a situação do que estava acontecendo em Jerusalém, na sua cidade. Isso é notório. O que a gente vai aprender, o que a gente vai desenvolver com essa leitura? Primeiro, ele recebe de Deus, recebe a notícia, Deus coloca no seu intento o que ele deveria fazer, como ele deveria ir. No texto anterior que nós lemos no capítulo 2, melhor dizendo, no capítulo 2 aqui você vai ver que fala a história de Neemias, né? E Neemias começa a conversar com ele, né, ainda no capítulo 1, né? E Neemias já chega em Jerusalém já no capítulo 2. Então no capítulo 1 ele conversa com o rei cede as cartas, no capítulo 2 ele sai em viagem. Depois de 3 dias lá, ele começa a fazer uma inspeção por onde que ele ia começar. E aí, o que acontece? O interessante. Ele começa a reconstruir os muros. Ele começa a reconstruir os muros. E olha que coisa interessante. Eu vou falar de muro aqui, que muro não significa separação apenas, tá? Mas significa proteção, né? Porque se você olhar, o que vale mais na casa? A casa ou o muro? Geralmente a casa, mas a casa bem protegida em alguns locais, né? Assim, tem lugares, outras construções, por exemplo, nos Estados Unidos, as casas são aquelas secas na frente, não tem muro. Já aqui no Brasil, né, tem muro. Ou tem algumas outras propriedades maior, tem muro, empresas, muro, mas é mais para proteger do que literalmente afastar, como alguns muros que separam países, divisas, e assim, se a gente for olhar num contexto geral. Mas vamos até que eu texto a questão do muro. Vou falar uma história que eu ouvi há pouco tempo atrás, que dizia da seguinte maneira. Em uma determinada cidade, as pessoas, elas tinham que estar na cidade até às 7 da noite. Elas tinham que entrar e os portões eram fechados. Mas só que tinham pessoas que dependiam da pesca e o horário da pesca era por volta de até... Começava a pegar mesmo depois das 5 da tarde. Começava a pegar depois das 5 da tarde. Então, como pegava depois das 5 da tarde, o que acontece? Um dia pegou e falou assim, quer saber? Eu vou aqui dentro da minha casa, como a casa era parede e meia com muro, ele pegou, cavava um buraco por dentro da casa dele, ele saía, ia, pescava e voltava. Aí no outro dia ele tava com os peixinhos lá, a pessoa falou, como você fez isso? Aí ele pegou, tem sempre um amigo do melhor amigo, ó, é o seguinte, vou te contar um negócio aqui, mano, fica entre nós. Eu na minha casa, eu pego, cavo um buraco e saio. Eu vou lá e começo a pescar e volto. Então ninguém me vê nesse horário.
porque eu não abri o portão, mas passei por baixo do muro. Beleza. Outro, da mesma forma. Aí isso foi proliferando. Quando foi ver, a cidade já estava desguarnecida, ou seja, o muro que era para proteger, ele estava ali de enfeite. Porque se um tivesse revoltado com o governo, com a cidade, com a situação, por exemplo, ele já poderia simplesmente falar, vou falar a fraqueza dessa cidade, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu já vou falar aqui sobre a fraqueza dessa cidade, né? E aí nós temos outros princípios também que muitas vezes são enfraquecidos por causa de leis, regras, ordens e assim que as pessoas têm, que elas sempre querem dar um jeitinho de burlar, né? É mais ou menos assim. Outra questão, depois o pessoal me perguntou para falar acerca de casamento, essas coisas assim. Também acho que essa história aplica essa questão, mas é um tema para um próximo vídeo, que vieram me fazer um questionamento, né? Mas isso a gente entra em outro período, em outro processo. Mas aplicando para a vida geral, por exemplo, eu casei, mas não quero divorciar. Beleza, divorciou? Ótimo. Mas muitas das vezes o pessoal faz do divórcio esse buraco no muro. Ele faz esse buraco no muro quando você... eu quero me separar. Beleza? Eu quero deixar aqui bem claro, porque assim, eu sou responsável pelo que falo, beleza? Mas o que você pensa é de responsabilidade sua. Eu vou voltar a dizer aqui para você novamente. Existe divórcio bíblico? Existe. Mas por que existe o divórcio bíblico? Quando Moisés instituiu, é porque automaticamente a mulher padecia na sociedade. A mulher sofria na sociedade por conta de abuso de homens. Havia uma questão de poligamia em Israel. Então o que eu estou querendo trazer? Não estou fugindo do texto, mas eu quero dar uma ilustração aqui. Vamos pegar a sociedade de hoje. Hoje a pessoa quer separar por qualquer motivo. Às vezes você tem uma situação, você tem um problema dentro da sua casa, esse problema é estendido para outras pessoas, mas a gente não consegue resolver dentro de casa. Então acaba outras pessoas vindo dar opinião, ou seja, naquela brecha que a gente abriu no muro, ou seja, a gente que abriu aquele muro para poder sair, outras pessoas entram e dão opinião. Quando vai ver, a sua família, o seu casamento, o seu matrimônio está destruído. Esse é um exemplo do que eu quero seguir aqui. Outra coisa, nem tudo que começa ruim, termina ruim. Por quê? Eu vou explicar para você. Por mais que você esteja passando uma situação difícil matrimonial, não sei porque eu estou levando por esse texto, mas por esse caminho, mas a gente vai chegar lá. Por mais que você esteja passando por uma situação de dificuldade matrimonial, em qualquer que seja seu âmbito, você não tem que criar muro ou buracos nos muros para você poder escapar. Você como homem, se está errando em alguma situação, procure ser um homem melhor. Você como mulher, se é rixosa, se é brava, se é faladeira, se é isso e aquilo, se tá chegando uma questão, um problema para você, tente resolver da melhor maneira possível. Tente se precaver, tente construir um muro para se proteger. Porque o casamento é uma ponta de 3. Deus, a gente faz a promessa para Deus, depois o seu marido e sua esposa. É um triângulo. Se eu desligar de um, eu automaticamente me perco. Então, o que eu tô trazendo à tona aqui pra gente? Muitas vezes a gente quer cavar buraquinhos pra gente poder escapar de algumas... Eu não vou falar de normas ou regras, vamos dizer dessa maneira. Mas às vezes os mandamentos, a gente quer dar sempre um jeitinho pra poder usar uma base bíblica para poder adequar o meu pecado. Mas eu tenho base bíblica para dizer que eu posso me separar. Mas eu não tenho base bíblica para dizer que eu posso, de repente, reaver um novo casamento. Eu não tenho. Esse é um pensamento. Está na Bíblia. Se alguém souber, por favor, aí manda para mim, aqui e tal, e aqui esse caso. As pessoas falam, é um caso polêmico. Não, mas está na Bíblia. Então não tem como polemizar a Bíblia. Né? Tá aqui, tá escrito, não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia tem diversos autores diferentes, foi escrita em épocas diferentes, períodos diferentes, tá? E o que eu quero me ater aqui é o texto aqui. Nós vamos ver que Neemias, ele se preocupa, e Deus dá a direção para ele, de reconstruir os muros, ou seja, ele precisa se proteger primeiro. Com os muros construídos, a gente vai ver o texto aqui mais à frente, com os muros construídos, nós vamos ver que aí sim, no término da reconstrução, que diz assim, olha, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, e 52 dias, quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus.
E também aquele dia, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, comprometidos com eles a juramento, visto que era o genro de Sacanias, filho de Ará, filho de Joná, que havia casado com a filha de Mesulão, neto de Berquias, até ousaram elogiá-lo na minha presença. E ia contar-lhe o que dizia. Tobias continuou a enviar-lhes cartas para me intimidar. 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores, levitas, para governar Jerusalém, e encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E estes não deixaram o servo ou serviço, e os porteiros não deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das casas. Você pode ver, e a gente vai analisar, que aqui é um sinal que o exílio só acaba quando nós fazemos proteção. E aí nós convidamos, e aí nós observamos, e através da orientação de Deus, colocaremos pessoas que nós podemos confiar para que a gente possa ter paz para poder trabalhar no entorno do seu lar, do seu trabalho. Você não tem que ficar falando as coisas para os outros do que Deus colocou no seu entendimento, no seu coração, ou ficar querendo cavar buraquinho para você tentar dar um jeitinho de burlar de repente uma regra, uma lei, que você sabe que muitas das vezes você não tem como fazer isso. E isso vai te trazer um prejuízo. Lei da semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Você não planta tomate esperando colher maçã. Isso não existe. Ou melhor, vou falar de frutas que se parecem. Você não planta um tomate esperando pegar um caqui, cara. Não adianta. E que exemplo nós pegamos no texto? Ah, mas você falou sobre buraco no muro, construção do muro. É justamente, a preocupação de Neemias foi ter proteção para poder trabalhar em paz. Porque quando você constrói o muro, você vê os grandes projetos, eles primeiro colocam um tapume ali, para depois, quando a obra começar a aparecer, eles tiram o tapume para poder ter acesso. Aí começa a chegar os entregadores e você começa a ter o acesso para você entregar, tem as portas de entrada, as portas de saída, mas primeiro eles colocam um tapume. Então é necessário a gente se proteger primeiramente em Deus. Proteger seu ministério, proteger sua família, proteger sua casa, proteger o seu recinto de trabalho. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que construir um caminhão, vou pegar uma bitoneira, construir... Não, gente. Nós estamos falando de coisas espirituais, questões espirituais. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Faça o que Deus está esperando que você faça. Por quê? O texto aqui diz que ele ficou quietinho quando Deus falou para ele fazer uma situação. Ele convidou algumas pessoas, ele saiu um pouco de destaque, voltou e já veio com um projeto. Gente, ó, vocês vão fazer isso, vamos reconstruir. Tem os percalços no meio, vocês, por favor, leiam o livro de Neemias, vocês vão gostar bastante. Mas você pode ter certeza que o seu cativeiro espiritual, o seu cativeiro familiar, seu cativeiro na saúde, você vai ser liberto desse cativeiro quando o seu muro for levantado. Quando você tiver uma proteção em Deus, vai ser levantada. Porque o Salmo vai dizer, aquele que tem seu coração arraigado em Deus, ele não teme más notícias. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu gostei. Não esqueça de fazer um comentário. E se esse vídeo tem sido abençoador na sua vida, transmita para mais pessoas, para que nós possamos alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.